Olá a todos, vejamos este exercício sobre força magnética. Se o vetor da força magnética que age sobre um móvel eletrizado for perpendicular ao seu vetor velocidade, aí entre parênteses, velocidade perpendicular à força magnética, então, item A força magnética acelera o móvel, aumentando o módulo de sua velocidade. Item B, a força magnética não altera a direção da velocidade. Item C, o trabalho da força magnética é nulo. Item D, a força magnética é equilibrada pela força centrípeta. Item E, a força magnética não é perpendicular ao vetor indução magnética. Bem, então o que nós sabemos sobre esse tema é que a força magnética ela resulta do produto vetorial entre a velocidade e o campo magnético. Portanto, ela é para uma partícula perpendicular à velocidade e também perpendicular ao campo magnético. Então a gente pode, com base nessa primeira noção, a gente já pode dizer que a letra E não é verdadeira, porque a força magnética, sendo perpendicular à velocidade, também será perpendicular ao campo magnético, ao campo de indução magnética. Uma outra noção que a gente pode considerar é no item A, dizendo que a força magnética acelera o móvel aumentando o módulo de sua velocidade. Ora, essa primeira parte da sentença, a força magnética acelera o móvel, ela está correta. No entanto, o fato da força ser perpendicular à velocidade faz com que essa força em particular não tenha condição de aumentar nem diminuir o módulo da velocidade. A condição de perpendicularidade da força e, portanto, da sua respectiva aceleração, a aceleração que ela causaria ou pode causar, se dá de uma maneira a alterar somente a direção dessa velocidade. Portanto, essa primeira parte da sentença A é correta, mas a sua continuação, aumentando o módulo de sua velocidade, não está correta. Ok? Então, com isso, a gente pode inferir que a opção A também não é verdadeira. A opção B, a força magnética não altera a direção da velocidade. Ora, a gente estava dizendo que a aceleração produzida pela força magnética tende exatamente a produzir mudanças na direção e não no módulo. Então também não é verdadeira a opção B. A opção C, o trabalho da força magnética é nulo. Ora, uma vez que a trajetória tem sempre como tangente o vetor velocidade, a velocidade se dá sempre tangencialmente à trajetória, se a força é perpendicular à velocidade, ela vai ser perpendicular sempre localmente a cada ponto da trajetória, o que faz com que o trabalho realmente seja nulo. Então, o item C é verdadeiro, uma vez que a força será perpendicular à trajetória em qualquer ponto dela. E isso significa, pela definição de trabalho, quando a gente envolve a força vezes o deslocamento vezes o cosseno daquele ângulo entre a força e o deslocamento, o cosseno de 90 vai ser zero, o que faz com que o trabalho da força magnética seja nulo ao longo da trajetória que a partícula é levada a ter por conta dessa força. A força magnética, no item D, é equilibrada pela força centrípeta. Ora, isso induz a gente a pensar que a força magnética se dá no sentido oposto da força centrípeta. A força centrípeta é a resultante radial, a resultante para o centro desse círculo. Então a gente vê que a força magnética, em geral, é a força que aponta para o círculo e não a força que aponta para fora desse círculo. Então a gente pode escrever também que o item D é falso, porque a força magnética ela vai induzir a curvatura da trajetória da partícula, sendo exatamente a força que aponta para o centro do círculo e não no sentido oposto, como diz essa opção D. Dessa maneira, então a gente pode, pela análise que fizemos das 5 opções, a gente verifica que o item a ser marcado o item C, a opção C, com que a gente resolve o problema. Tudo bem? Um abraço a todos então.